Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco, Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 93 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 234 e 235 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continuam a jornada jusoperária brasileira a respeito das categorias especiais. Antes, porém, de adentrarmos ao estudo propriamente dito dos artigos 234 e 235 da Consolidação das Leis do Trabalho, que é o tema desta nossa aula de hoje, os artigos 232 e 233 da Consolidação das Leis do Trabalho cumprem nos informar que estão revogados e que não poderão, portanto, dentro do nosso cronograma especial deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, obter quaisquer modalidade de estudo a respeito dos mesmos. Partindo, pois, para o mote desta nossa aula de número 93, deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, vamos iniciar nossos estudos a respeito dos artigos 234 e 235 consolidados. Diz a Consolidação das Leis do Trabalho, em seu artigo 234, que a jornada normal dos operadores cinematográficos e de seus ajudantes será de, no máximo, 6 horas. Aqui é importante que nós analisemos a situação da jornada máxima de 6 horas, que, como já vimos em aulas anteriores, também se aplicam a outras modalidades de desenvolvimento e prestação pessoal de serviços de empregados a seus empregadores, como é o caso dos bancários. Não é mera coincidência de que a jornada máxima destas categorias profissionais seja de 6 horas. Isso advém de estudos ao longo dos tempos e que chegaram à conclusão de que esta jornada máxima de 6 horas é aquela que não oferece aos trabalhadores nenhum risco à sua rigidez física e mental. Portanto, não é mera coincidência que essas categorias estejam agraciadas com esse conteúdo máximo de jornada diária de 6 horas. É justamente para evitar que aconteçam as doenças profissionais e os acidentes do trabalho por causa da especificidade das jornadas destes indivíduos que laboram nestas categorias específicas.
Portanto, no caso dos operadores cinematográficos e de seus ajudantes, isso não está excepcionado e, portanto, a sua jornada máxima de trabalho diário será de 6 horas. Essas 6 horas, diz o artigo 234 da Consolidação das Leis do Trabalho, serão distribuídas da seguinte maneira: 5 horas ininterruptas em cabine de projeção e 1 hora para limpeza e lubrificação dos equipamentos e revisão dos filmes. Aqui cabe-nos um parênteses, porque com a evolução dos métodos de trabalho e dos equipamentos que são utilizados pelos operadores cinematográficos e seus ajudantes, não é mais necessária a dispensa de 1 hora diária para a limpeza e lubrificação dos equipamentos e revisão dos filmes, já que estas situações hoje são elaboradas por computadores, por métodos de computação e que, portanto, já não demandam mais um lapso temporal de 1 hora inteira para que se proceda à limpeza e lubrificação dos equipamentos e revisão dos filmes. Todavia, a Consolidação das Leis do Trabalho, em seu artigo 234, que estamos a analisar neste momento, traz em si essa divisão de tarefas, tal qual acontecia em anos de antanho, sem que tenha havido a evolução desse sistema ao longo dos tempos. O que é, como temos visto já nessas nossas 93 aulas deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, uma situação bastante comum aplicável a outros tipos de prestação pessoal de serviços de empregados a seus empregadores, e a reforma trabalhista, que veio a lume através da Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, perdeu ainda uma vez mais a oportunidade de trazer ao contexto seletista uma modernização de seus artigos. E a prova disso é também este artigo 234 consolidado, que estamos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dele. Portanto, as horas da jornada normal de 6 horas dos operadores cinematográficos e seus ajudantes será distribuída em 5 horas ininterruptas de cabine e 1 hora para a limpeza e lubrificação dos equipamentos e revisão dos filmes. Poderá haver uma prorrogação máxima de 2 horas, com um acréscimo de 50% sobre a hora normal, respeitado o hiato de 2 horas de descanso entre o início da sobrejornada e o término da jornada normal, somente em casos em que haja exibições extraordinárias dos filmes pela empregadora. Portanto, aqui é mais uma situação em que se torna dispensável a adição desses ensinamentos no texto do artigo 234 da Consolidação das Leis do Trabalho, como nós temos visto ao longo de todo esse nosso estudo da Consolidação das Leis do Trabalho. A prorrogação de jornada máxima de 2 horas, ela é aplicável a qualquer uma das categorias profissionais existentes no Brasil e, portanto, não haveria a necessidade do artigo 234 dizer que a prorrogação da jornada é possível no máximo de 2 horas, já que isso é estabelecido para
comum dos trabalhadores. E é importante dizer que essa jornada prorrogada em 2 horas, logicamente se constituirá num período de sobrejornada, porque nós vimos no artigo 234 consolidado que estamos a estudar, que a jornada máxima dos operadores cinematográficos e seus ajudantes será de 6 horas diárias. Portanto, se a gente transforma essa jornada, no caso de exibições extraordinárias, numa jornada de 8 horas, as 2 horas que ultrapassam as 6 normais são consideradas como extras e, portanto, devem vir inarredavelmente adicionadas do adicional constitucional de 50% sobre a hora normal, que é imanente a todas as categorias profissionais. Diz o artigo 235 da Consolidação das Leis do Trabalho que, no caso de estabelecimentos que funcionem no período noturno, será facultada aos operadores e ajudantes, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho, e com um acréscimo de 50% no mínimo sobre o valor da hora normal, laborar em sessões diurnas extraordinárias, cumuladas com as noturnas. Portanto, seria o caso aqui da dobra de jornada. O empregado trabalharia não só aquelas 6 horas diárias, mas trabalharia num período superior às 6 horas diárias. E, portanto, serão consideradas essas outras horas como de hora em regime de sobrejornada. E, como vimos no nosso estudo do artigo 234, logicamente serão enriquecidas com o adicional constitucional de pelo menos 50% sobre o valor da hora normal. Portanto, esse seria o caso daquele funcionário que labora numa empresa cinematográfica e que tem suas atividades apenas no período noturno. No caso de haver um volume maior de clientes querendo assistir a determinado filme, ela poderá criar uma sessão diurna e será é faculdade dos operadores e ajudantes. Não pode ser uma imposição da empresa que os operadores e ajudantes que laboram no período noturno também laborem no período diurno, numa dobra de jornada. Essa possibilidade, todavia, só existe se houver uma previsão em acordos coletivos do trabalho ou convenções coletivas de trabalho. É importante ainda informar que, nesse sentido, entre a jornada extraordinária e a jornada normal, deve haver um hiato entre as mesmas de pelo menos 1 hora para descanso. Todavia, ainda há a importância de se estabelecer que, pelo artigo 235 da Consolidação das Leis do Trabalho, esse trabalho cumulativo, ou seja, esse trabalho desenvolvido em jornada dupla, não poderá exceder a 10 horas diárias. Portanto, não serão 2 jornadas
de 6 horas cada uma. Serão a jornada cumulativa exercidas no máximo de 10 horas diárias. Portanto, a jornada normal do trabalhador será de no máximo 6 horas. Mas se ele trabalhar no sistema cumulativo, ou seja, em dobra de jornada, não poderá haver a exceção de 10 horas diárias naquele momento em que haja a dobra de jornada pelo laborista. Importante ainda informar, com base no que determina o artigo 235 consolidado, que entre as jornadas diárias deverá haver um intervalo de no mínimo 12 horas. Portanto, se o empregado termina a sua jornada normal no horário de meia-noite, de 24 horas, só poderá voltar a trabalhar a partir do meio-dia do período subsequente a esta jornada, porque entre uma jornada e outra terá que haver um período mínimo de 12 horas de descanso. Estas eram as considerações que gostaríamos de fazer a respeito desses artigos 234 e 235 da Consolidação das Leis do Trabalho, nessa nossa aula de número 93 do nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a vocês pela presença nessas nossas aulas e solicitar ainda uma vez mais que vocês se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas mesmas, porque é com essas duas atividades simples que vocês estarão a nos auxiliar no sentido de mantermos ativo esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e poder transmitir o conhecimento ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.